junto, estudar a Bíblia e louvar a Deus. Amém? Amém. 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos benção por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hino santo de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltar, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Obrigado, irmão. De pé, convido o querido irmão Beck para que possa vir à frente e nos eleve a Deus em oração. Bom dia, amados, curvemos nossas cabeças e oremos. Senhor, eterno Pai, te agradecemos por todo o evento, pelas realizações que foram feitas, por ter cuidado de cada um de nós, por ter cuidado das lideranças, por ter cuidado na administração, por ter suprido as necessidades. Proteja cada um de nós no nosso retorno, os que ainda estão retornando às suas casas. Nos possibilita aplicar em nossas vidas todos os ensinamentos que foram feitos durante todos os estudos, que apliquemos de forma efetiva em nossas vidas. Um agradecimento especial pelo momento com o irmão Hélio, irmão Valdenira, e que tenhamos essa capacidade de fazer uma leitura sobre suas vidas, especificamente no que tange a servir ao Senhor. Que também possamos, de cada um do nosso modo, da forma, com cada família que tem, cada casal tem, de adorar a Ti, de servir a Ti, de dedicar a vida a Ti, Pai. Abençoa os pequenos, abençoa a cada um que fizeram presente aqui nesse sentido, bem como os proprietários do estabelecimento e de pessoas que porventura ouviram também as mensagens. Assim te rogamos no nome do Teu Santo Filho. Amém, Pai. Amém. Podem sentar, irmãos. Grato a Deus por tudo que já se passou aqui neste retiro e que ainda irá passar no dia de hoje. Sentimento já de saudade, mas o importante é pegarmos todos os ensinamentos da Palavra de Deus e darmos sequência no dia a dia, né? O ir não é feito só no retiro,
o ID é feito a cada instante em nossas vidas. Amém? Irmãos, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Sempre o pastor ressalta que tem que ser muito breve aqui na direção, mas eu acho que a ocasião exige essa breve leitura dessa exortação aqui, direcionada para o querido irmão Hélio, né? Dentro de muitas coisas que ontem foi abordada aqui, a questão da perseguição, que não somente o irmão Hélio, pastor Anísio e os demais irmãos, nós sofremos por amor de Cristo. Amém? Então, peço permissão ao pastor e vou ler essa breve exortação para cada um de nós, inclusive para mim. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos adverte que seguir a Cristo não é um caminho isento de tribulações, mas é um chamado para permanecermos firmes, mesmo diante da perseguição. Em João 15:20, o Senhor nos diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Essas palavras nos lembram que a perseguição é parte do discipulado, pois o mundo que rejeitou a Cristo também rejeitará aqueles que carregam sua cruz. Em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo reforça: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não devemos nos surpreender ou desanimar quando enfrentamos oposição por causa da nossa fé. Pelo contrário, a palavra de Deus nos exorta a considerar tal sofrimento como motivo de alegria, pois ele nos identifica com Cristo. Em Mateus 5, 10, 12, Jesus declara: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A perseguição pode vir de muitas formas: zombaria, exclusão, difamação ou até violência. Mas a palavra nos ensina que Deus está conosco em meio a essas provocações. Em Isaías 41:10, o Senhor promete: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e nunca nos abandona. Além disso, a perseguição é uma oportunidade para glorificarmos a Deus. Em 1 Pedro 4,14 está escrito: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Quando suportamos a perseguição com paciência e amor, nosso testemunho brilha, apontando outros para Cristo. Paulo, que sofreu por amor ao Evangelho, nos exorta em Romanos 12,14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Essa atitude reflete o coração de Cristo, que orou por aqueles que o crucificaram. Por fim, irmãos, lembremos-nos da promessa de Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A perseguição é temporária, mas a glória que nos espera é eterna. Permaneçamos firmes na fé, orando pelos que nos perseguem, confiando na soberania de Deus e vivendo para a glória daquele que nos chamou das trevas para a luz. Que o Espírito Santo nos fortaleça para sermos testemunhas fiéis, custe o que custar. Amém. Amém. Que Deus possa aplicar essa exortação no coração de cada irmão e que a gente possa estar firmes, constante e abundante na obra do Senhor. Amém? Amém. Convido agora o querido irmão Bruno para que possa vir à frente e nos entoar outro hino congregacional, que todos os irmãos fiquem de pé e vamos alegremente cantar ao Senhor. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Hino de número 239 do nosso cantor cristão, 239.
Amém? Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Podem sentar, irmãos. Convido agora os pequeninos, as crianças, para que possam vir à frente com a professora Daiane e possam prestar o seu canto de louvor ao nosso Santíssimo Deus. É mesmo? Vai cantar. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, 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 com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Amém. Amém. Convido agora o pregador desta manhã, querido irmão Neto. Antes, o pastor Anísio vai vir à frente e deixar um aviso para os irmãos. Só um minutinho, Renato. Deus abençoe. Vou ser rápido, que eu estou com saudade de pregar. Eu vejo os irmãos pregando, aí já dá uma saudade de pregar.
Aí se eu começar a pregar, a gente só vai sair daqui depois de amanhã e não tem orçamento para isso não. Vamos abrir para Efésios capítulo 4. Vocês já decoraram esse versículo? Se vocês não decorarem, eu vou pedir para a irmã ele mandar vocês fazer uma música, viu? Cada um fazer uma música. Aí a gente vai, cada um vai vir aqui à frente cantar a música que você fez para o versículo, viu? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Vamos ensaiar para a gente recitar depois, bora? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Agora vamos dizer com entusiasmo, sem gritar, mas que lá da cidade de Areia o pessoal possa escutar nós proclamando a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Amados irmãos, nós estamos no último dia, e o último dia requer muito cuidado, desde com os seus pertences, para não ficarem, como deixarmos tudo na ordem que encontramos. Na última quinta-feira, nós fizemos um esforço, junto com os jovens, para que pudéssemos oferecer a melhor condição para todos. Então foi tirado dos alojamentos algumas beliches e levado para os apartamentos. Elas deverão ser devolvidas, certo? Então os irmãos que estão nesses apartamentos que têm beliche poderão pedir ajuda aos jovens. Já tem uma equipe aí que amanheceu o dia, quando me viram, a primeira coisa que perguntaram foi: pastor, nós vamos tirar as beliches? Sim, vamos. Eles estão por aí à disposição. Então vocês possam, juntamente com eles, fazer com que elas retornem para os alojamentos. Amém? Tem aqueles apartamentos que tem várias camas auxiliares, né? Tem alguns que tem até 3. Então nós precisamos também fazer essa devolução. Então vamos procurar fazer esse esforço conjunto para que nós possamos terminar essa tarefa o mais rápido possível. Isso depois do almoço, viu? Ficou uma Bíblia aqui, o irmão está procurando. Então se alguém encontrar uma Bíblia, não é a sua, deixa aqui na frente nos achados e perdidos, ok? A questão... Quem é o dono? Subiu aqui uma, não é essa não. Bom, então baixa essa aí. Vamos ver se aparece a outra. Então veja, apareceu um, tá vendo? Apareceu, tá vendo? Procuramos de um, apareceu de outro. Mais uma subiu. Bom, vai aparecer o dono. Vamos lá. Nós estamos tendo algum irmã Socorro, da Socorro Tavares, está ali. Resolvido o problema, onde eu persevero o problema do cartão? Pronto, não está conseguindo. Pronto. A irmã não está conseguindo fazer o recebimento via cartão. Mas não precisa ninguém se desesperar, né? Podemos fazer isso em soledade ou ainda via um linkzinho. O cartão gera... John Lennon, que é tecnológico, gera um linkzinho. Não se preocupa com isso, não se desespera, só comunica: eu vou pagar com o cartão. A irmã vai fazer a anotação e a gente vai estar sabendo disso e vai entrar em contato com você, ok? Tá certo? Mais algum aviso de alguém? Pastor Miguel está com a mãozão. Eu quero comunicar aos irmãos que estão aposentados. Quem quiser comprar passagem, é com o irmão Neto e o irmão Luiz, viu? A Guanabara aumentou, viu? Eu não queria dizer nada não, viu, Pastor Miguel? Eu não queria dizer nada não, mas o irmão Alexandre está a caráter também para vender passagem, viu? Certo?
Então, assim, irmãos, essa foi boa, viu? Foi muito boa mesmo. Então, irmãos, vamos cuidar disso. Quando nós terminarmos o almoço, vai ser a hora do ruge para voltar para casa. Agora, vamos fazer o seguinte. Antes de irmos embora, vamos ver o que nós podemos ajudar. Esse grupo todo, fazendo uma pequena coisa, terminamos mais rápido. O grupo diminuindo, ficando aqui 2, 3, 4 pessoas, a coisa fica mais difícil. Então, o pastor Miguel chama pente fino, né? Quando terminarmos, vamos fazer um pente fino para deixar as coisas tudo em ordem, se tem lixo, para que o nosso testemunho fique firme aqui nesse lugar. Amém? Amém. Lá na fundamentalista, lá em Bananeira, na faculdade, eu fui cedido a fundamentalista, e quando terminou o respiro, fizeram um pequeno para juntar quase 30 talheres, alguma coisa, e o estudante deixar dentro do colchão. Então, coisa nunca vista, que sempre desaparecia e se multiplicou, isso fez com que ele tivesse, a igreja tivesse acesso a Ok, então, acampamento também é história, né? História dos acampamentos lá em Bananeiras. Foi lá em Bananeiras que eu fui chamado para o ministério, né? No acampamento, né? Então, assim, isso é interessante e é marcante. Talheres desaparecidos, os crentes devolviam. Isso é bom, né? Isso é bom. Então, sempre que possível, vamos trabalhar para que deixemos o lugar em melhor estado. Alguém diz, mas nós não estamos pagando? Sim. Estamos sim. Mas nós não estamos pagando para destruir, nós estamos pagando para usar. E, se possível, deixar em melhor estado. Amém? Amém. Dito isso, Francisco Rosa, sabem a dinâmica, né? Mensagem aqui, um tempo livre, e depois retorna aqui e cada um vai para o seu espaço estudar a palavra de Deus. Pronto, pastor Neto agora saiu da Guanabara e vai para o pastorado, viu? Fica com o Luísio e Alexandre. Pastor Miguel, deixa eu na minha prefeiturazinha mesmo, que tá de bom tamanho. Negócio de Guanabara não dá certo não. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Amados irmãos, alguns que estão aqui conosco, né, nesse retiro, para participarmos juntos, e único e exclusivamente para servir ao Senhor. Não é isso? Irmãos, o que for abordado aqui nesse retiro é algo de fundamental importância para todas as nossas vidas, né? O andar dignamente, comportadamente na presença do Senhor é algo digno da responsabilidade que há no crente salvo em Cristo Jesus, né? Quando nós observamos aqui o pequeno Heitor louvando ao Senhor aqui, mesmo na sua inocência, né? Mas vendo como é tratado em soledade a questão da regência dos hinos, logo mesmo a tendência é ouvir corinhos, ouvir hinos voltados a Deus e fazer o mesmo significado. Então isso para nós que estamos à frente do trabalho, isso é glorificante. Mas para isso é necessário termos uma conduta. Eu não digo que todos, né, têm uma conduta que não seja condigna para com os preceitos de Deus. Mas quando Paulo exorta, né, alguns irmãos que andou com ele na exposição do Santo Evangelho, ele sempre intensifica a importância que existe de seguir permanentemente imbuídos no propósito de se assemelhar, né, aos passos do nosso Salvador, Cristo Jesus. E isso remete, irmãos, a uma vida realmente de fato enraizada nos propósitos de Cristo Jesus, onde Ele nos dá esse firmamento, essa certeza de que realmente de fato Ele é a cabeça, né, e nós somos os membros. E realmente de fato, como foi relacionado aqui na frente, acho que foi o pastor Walter, quando você perde a cabeça,
o corpo tende a cair. Então, o nosso foco principal é realmente, de fato, servirmos sempre alegremente ao Senhor Jesus Cristo, sabendo, e isso aí é notório, todos aqueles que fazem menção do estudo da Bíblia podem ter, né, a oportunidade de presenciar que todos aqueles que ofertaram as suas vidas em nome do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, aos olhos, né, do mundo, não tiveram um fim, vamos dizer, aos olhos do mundo aceitável, né? Todos foram perseguidos. E hoje eu gostaria de trazer, não uma pregação, porque eu acho que todos os estudos que estiveram aqui, tanto pela manhã como à noite, foram estudos sempre preparados e intensificando essa questão de conduta, de como você deve se comportar, o crente batista bíblico, né? Vale ressaltar a questão do crente batista bíblico. Nós não somos Deus para termos a percepção de que se há salvação em alguma pessoa fora, né, no nosso rol, nas nossas igrejas, que tem a certeza inteira de salvação. Nós não podemos ter essa certeza. Mas que a salvação, ela é única e exclusiva, dada e ofertada pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo santo livro que o Senhor realmente, de fato, soprou, né, aos ouvidos daqueles que estavam a escrever, e estes escreveram, e hoje ela está conosco, e utilizaremos ela desde o dia da aceitação nossa para o Evangelho de Cristo Jesus, até o Senhor vir nos buscar. Então isso aí é de fundamental importância das nossas vidas, para que possamos ter essa certeza de que realmente, de fato, a conduta referente ao Evangelho, ela é necessária. E já enfatizando, irmãos, como é difícil, né, você que está tendo uma conduta fora do Evangelho, quando você escuta o Evangelho de Cristo, escuta a pregação, escuta as boas novas do Evangelho de alguém, você não quer ouvir, porque a sua carne, ela não está querendo, ela não está aceitando o propósito de Deus. Por isso que cada um pregador aqui desta manhã, digo os que estão presentes, seja mulher, seja homem, seja criança, aqueles que têm o entendimento de mostrar ao conhecimento da verdade absoluta de Deus, aqueles que não têm o conhecimento de Cristo, que Cristo realmente, de fato, é o único e todo suficiente Salvador. E nós podemos observar que a religião, ela não traz essa aceitação. Cristo é segundo plano. E eles ficam tão envergonhados quando nós pregamos a verdadeira palavra de Deus, que querem, ao fim de nossas conversas, não sei com os amados irmãos, mas comigo sempre é dessa forma, se sentem envergonhados e diz que realmente, de fato, a salvação é por Cristo Jesus, mas tem aquela obra, né? Tem aquela perseverança para ter a salvação, ter a certeza que realmente, de fato, Maria passará à frente e pisará na cabeça da serpente. E nós não podemos observar, irmãos, que não é desta forma. As sagradas palavras de Deus nos ensinam que Cristo foi necessário se tornar homem para que não só os judeus, mas os gentios pudessem aceitar a Ele através da sua morte. Morte esta, numa miserável cruz, né, que todos os religiosos nesse tempo costumam enfatizar todo o padecer de Cristo, né, naquela maldita cruz, mas esquecendo realmente de o principal, que aquele sacrifício que Cristo fez foi para remir os pecados de todos os pecadores uma única e exclusiva vez. Então, de forma alguma, irmãos, não tem como o Senhor dar a salvação e retirar. Ele dá uma vez, e essa salvação é dada uma única e exclusiva vez, para que possamos ter a certeza de que aquele sacrifício
naquela maldita cruz, não foi em vão. Então hoje eu vou trazer, irmãos, algo que está escrito nas duas cartas que Paulo remete aos que estavam em Tessalônica, porque é a igreja de Tessalônica que faz com que Paulo escreva juntamente com o Timóteo e Silvano a respeito de que quão bom e aprazível Paulo está a falar com aquela igreja, porque aquela igreja realmente, de fato, está dando o exemplo de conformidade que eles estão andando com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, desde já, os irmãos possam abrir as vossas Bíblias para a primeira epístola que Paulo remete aos Tessalonicenses. Primeira, depois iremos ler algo na segunda também. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação em gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus os seus filhos, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Amém. Então, Paulo e Silvano e Timóteo já escrevem aos Tessalônicos a respeito dessa fidelidade. Eu acho que já foi contada aqui a história minha e de minha esposa Neide, quando nós, antes de aceitar Jesus Cristo, os convites do pastor Anísio, quando se fazia a respeito, e não queríamos de fato algum, irmãos, aceitar este evangelho, ao ouvir essas palavras. Eu tinha abuso só em pensar em um dia em entrar numa igreja de crente. E realmente, de fato, eu e nele, quando víamos o pastor Anísio, um homem que sabemos utilizado por Deus para servir, isto aí é notório, humildemente e por amor ao evangelho, não se esqueceu e nem tampouco recuou em nos convidarmos até um dia que estivemos na igreja, primeiramente nele, depois a mim, e aceitando a Cristo como único e todo suficiente Salvador. Onde naquele momento realmente de fato estávamos perdidos, estávamos na condenação que fora dada
quando, ao nascer, Cristo condenou toda a raça humana através do pecado de Adão. E certa vez eu pregando a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, um cidadão chegou para mim e disse: que culpa eu tenho no pecado de Adão? Ora, se você, sendo filho, né, da descendência adâmica, você não aceita a condenação que Cristo lhe deu, então você tampouco aceitará a salvação que Cristo outorgou. Porque você não será filho de Deus, a não ser que você se declare um filho de Deus. E a fidelidade do povo de Tessalônica mostra realmente, de fato, irmãos, que Paulo, Silvano e Timóteo estavam felizes com tais ações que esses irmãos estavam a praticar nesta igreja. Uma igreja que, neste determinado período de tempo, não haveria escândalo, né, como nós podemos observar na igreja de Coríntio, mas uma igreja que estava realmente, de fato, tendo a noção de que realmente, de fato, era necessário deixar os deuses de lado e servir ao único Deus. Todos nós, anteriormente, digo, os que tinham algum entendimento de religião, eu bem me recordo, em 2005, quando eu fui fazer um serviço na UFCG, serviço de gesso, e eu coloquei na minha bolsa, né, a Bíblia de Gedeões, Evangelho de João, ações cessando sempre, trabalhando aqueles que estavam em Tessalônica, né, por amor de Deus, na paciência da esperança que havia em Cristo Jesus. O versículo 4 diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo, no cumprimento do Ide, obviamente, expressa gratidão aos irmãos que estavam em Tessalônicas e relembra seu ministério entre eles e os incentiva a amar uns aos outros e sempre fidelizar a palavra de Deus. E Paulo remete à gratidão, fidelidade, o incentivo, o modelo e a mensagem necessariamente dita do Evangelho. Gratidão quando Paulo agradece a Deus, né, pela vida de todos aqueles que estavam na igreja, imbuídos no propósito de pregar. A fidelidade, Paulo alegrando-se, né, pela firmeza e pela fidelidade dos mesmos. O incentivo aos Tessalonicenses, amar uns aos outros, e também todas as pessoas que irão ser acometidas pela salvação. O modelo, Paulo considera o modelo daquela igreja a ser seguido por outras igrejas. Também na mensagem, Paulo lembra que os tessalonicenses devem permanecer sóbrios, espertos, apesar da opressão do mal humano que habitara naquela região. Quando estudamos, irmão, os Atos dos crentes, né, Atos dos Apóstolos, nós podemos observar na metade desta escrita, né, por Lucas, nós podemos observar sempre Pedro, né, João sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e mais à frente, Cristo chega até Saulo de Tarso e toca-lhe o coração. Toca-lhe o coração de uma forma, irmãos, a Paulo perceber o qual, né, e tanto mal que ele fizera à sua igreja. E você não tem como se emocionar quando Estevão, né, estão acusando a Estevão e ele faz a sua defesa, né?
e no final da sua defesa, Paulo consentindo, o mesmo apedrejado abre o céu, e mesmo sendo mortos por todos aqueles perseguidores, tendo o consentimento do próprio Paulo, de Saulo de Tarso, Estevão pede que Deus não lhe impute esse pecado a eles. E posteriormente, Paulo ele usa, né, desses acontecimentos para se fazer, irmãos, a notoriedade de quando nós não estamos zelando, não estamos tendo uma boa reputação para com o Evangelho Santo de Cristo Jesus, nós não iremos viver o cumprimento do ID. E Paulo deixou todo aquele acontecimento, começou a iniciar, e ele sempre se colocou, né, a sua vida por amor de Deus. É o que devemos fazer também em nossas vidas. Colocar sempre a vontade de Deus, né? O irmão Hélio aí, como foi frisado aqui, já está com seus 81 anos, como ele aqui mesmo relatou, né? E desde novo começou a escrever algo que fosse de conformidade com a palavra de Deus, e as perseguições vieram. E mesmo ao auge de 81 anos, a perseguição há, e até que o Senhor possa dormir ou o Senhor vir buscá-lo, haverá perseguição. E essa perseguição só haverá, irmão, se você estiver imbuído no propósito de Deus. Se você não tiver acometido de nenhuma tribulação, se você não tiver acometido de nenhuma perseguição em sua vida, é porque algo está errado. Você não está seguindo o índie. Você não está de conformidade com o que Paulo deixou para que tivéssemos a inteira certeza de que iríamos ser perseguidos. Por isso que Paulo remete-se aqui ao texto que é necessária a oração e a intercessão por esses irmãos. Não só por esses. Versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então Paulo partindo, né, da Judéia, em sua viagem missionária, alguns de nós podemos até perceber, né, a distância, acho que da nossa região ali, Soledade, o pessoal que vem de Juazeirinho, foi os que vieram de mais longe, né? Juazeirinho, Soledade, Campina. E por amor, irmão, dos escolhidos, Paulo viajou, sejam em lombo de animais, seja a pé, mas ele não voltou atrás. E uma vez aceitando a Cristo como único todo suficiente Salvador, não temos como voltar atrás. É aceitar o que Cristo estabeleceu em nossas vidas e realmente, de fato, morrermos para o mundo, porque estamos vivendo para Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, é abordada a fé e o sofrimento dos crentes em Tessalônica, e como eles são dignos do reino de Deus. Nós podemos observar na primeira leitura, né, Paulo tendo gratidão, fidelidade, incentivo, modelo, a mensagem que os próprios de Tessalônica estavam a ministrar. Isso aí, irmãos, realmente de fato haveria perseguição. Paulo, novamente escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele inicia-se: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós,
como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eternamente do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, Paulo, irmão, já relata aí a questão das perseguições que haveria de ser. Quando a obra batista bíblica, irmão, está a crescer, né, isso aí nós podemos observar, Satanás ele se enciuma e começa a perseguição, porque o nome de Cristo para ele não deve ser proclamado, mas deve ser escondido. E Paulo faz menção ao sofrimento e afirma que o sofrimento da igreja era uma prova do justo juízo de Deus. Segundo ponto, a fé dos Tessalonicenses, Paulo e os outros davam graças a Deus pela fé ativa, né? O amor sacrificial, a esperança firme da igreja em permanecer realmente de fato imbuídas nesse propósito de sempre estar pregando a palavra de Deus e tendo um amor mútuo, não só para com os que estavam na igreja, mas também aos que estavam de fora. Isso é algo de fundamental importância. Não gabando o nosso pastor, estou falando isso para a Igreja Batista Bíblica de Soledade, mas nós podemos observar o amor que o pastor Anísio não tem só com os membros da igreja, mas também com os familiares que não são membros da nossa igreja. A ponto realmente, de fato, amar aqueles que nós amamos e não aceitar algumas ações daqueles que realmente, de fato, odeiam a igreja por não querer ouvir as boas novas do Evangelho. Eu creio que cada um de nós temos alguns empecilhos em alguns familiares que insistem em não querer ouvir. Mas devemos persistirmos, porque o objetivo de Paulo, irmãos, quando Paulo escreveu essa segunda carta, né, é para o fortalecimento da igreja e dos membros e de corrigir alguns equívocos doutrinários que essa igreja assim teria. Mas nos tempos atuais nós devemos estar buscando o Senhor, né, em nossas orações, em nossas súplicas, para que o Senhor possa estar nos dando o entendimento de que realmente, de fato, devemos nos portar dignamente para com os preceitos de Deus e mostrar àqueles realmente de fora que as obras, elas não salvam ninguém, mas as obras, elas nos ajudam a mostrar realmente, de fato, Cristo agindo em nossas vidas. Amém? Então, Paulo destaca que tudo que fazemos e é sustentado pela graça de Deus. Ele lembra que a obra de glorificação em nossas vidas depende da graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Sem essa graça seríamos incapazes de perseverar, de crescer, ou até mesmo de glorificar o nome santo e precioso de Cristo Jesus em nossa vida. Por isso que foi perguntado ontem, né? Como seria a sua vida hoje sem Cristo Jesus? E
Eu creio que realmente, de fato, né, não só a minha vida, mas também a minha esposa, se não fosse Cristo Jesus, nós não estaríamos nem aqui, neste retiro. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus, versículo 3, por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Mas o versículo 11, ele nos ensina: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Deus distribui, irmãos, cada dom especial aos crentes que estão sempre presentes na labuta do dia a dia do Evangelho. E Deus dá dons diferentes a todos os crentes, seja aquele em ministrar, seja aquele em orar, seja aquele em louvar a Deus. E esses dons, eles é aceitável na igreja justamente para que o Senhor e Salvador Cristo Jesus possa ser exaltado. Então aquele que usa, aquele seu dom, use seu dom como realmente, de fato, da melhor forma possível. Porque Cristo, ele se agrada. Então seja digno da sua vocação e cumpra todos os desejos da sua bondade e a obra da fé com o seu poder. Efésios 6, 14. A palavra para o pastor Anísio. Lê só mais uns 5 versículos aqui. Efésios 6, 14, 16. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui, irmãos, está realmente, de fato, o crente preparado para a guerra, preparado para as hostes infernais, o maligno. Então o crente, ele vai se preparar, utilizando do calçado, da preparação, da firmeza, da constância, para que possamos servir ao Senhor de uma forma condigna com que fomos chamados. Atos dos Apóstolos 20 e 24. e 24 de Atos. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? E Salmo 121. Sete e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então não tenhamos medo, irmãos, de nada em nossas vidas, né? Obviamente,
quando estamos inseridos de fazer o propósito de Deus, porque Cristo estará conosco em todos os momentos de nossas vidas. Ore, irmãos, para viver com propósito. Peça a Deus que cumpra todo o bom propósito em sua vida, para que você glorifique o nome de Jesus, né? Peça a Deus que fortaleça sua fé e amor, mesmo em provações. Porque são nos momentos de provações que o inimigo tenta colocar empecilho em nossas vidas. Mas é nesse momento que nós buscaremos sempre ao Senhor. E realmente, de fato, Ele estará conosco. Que Deus, em sua infinita sabedoria, possa abençoar grandemente todos os amados irmãos, todos os cabeças das famílias, né? Que possam permanecer firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E é de fundamental importância, irmãos, que possamos ensinar a esses jovens, a essas crianças, a importância de levar o Evangelho de Deus aos que perecem do mesmo. Amém? Amém. Pastor Anísio. Bom dia mais uma vez. Nós vamos encerrar um pouco mais cedo aqui e vamos voltar mais cedo também, tá certo? Para as coisas fluírem bem. Nós vamos ter lá na Igreja em Soledade, no dia 1º de maio, o nosso encontro de homens batistas bíblicos. E nós queremos desafiar todos vocês a estarem lá para aprendermos da palavra santa do nosso Deus. O nosso palestrante é o pastor Wesley, ele está vindo de Lauro de Freitas, ele é um pastor missionário, batista independente, veio dos Estados Unidos, antes esteve no México, na cidade do México, e da cidade do México veio para o Brasil, plantou uma igreja em São Paulo e depois veio para o Nordeste e tem uma visão de evangelismo para o Nordeste brasileiro. Ele diz que nas andanças por São Paulo, ele pôde testificar que os crentes mais ativos nas igrejas lá eram nordestinos, que os pastores mais bíblicos eram nordestinos. E aí ele disse, não, eu vou para o Nordeste trabalhar no Nordeste, né? Então nós devemos orar por ele, pela família dele. Eu espero que tudo corra bem, que não tenha nenhum empecilho para que ele possa chegar e estar conosco esse tempo. Dia 2, 3 e 4 de maio nós teremos uma conferência evangelística. Nós sabemos que o ID de Cristo é fazer missões, mas não se faz missões só nas fronteiras. Se faz missão também dentro da cidade, que nós chamamos de evangelismo. E nós queremos nessa conferência dar a oportunidade para que vários soledadenses possam ouvirem da mensagem salvadora, que faz com que possamos sermos convertidos dos ídolos para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar por isso. Os membros da igreja estão desafiados a trabalharem mais, amém? Amém. Então vamos convidar e servir para a honra e glória do nosso Deus, amém? Amém. Os demais irmãos estejam convidados a estarem ali nesses dias para melhor servir juntamente com Cristo, amém? Thales está por onde? Thales está ali. Thales veio de Pernambuco e Thales possivelmente vai ficar para estar conosco no encontro de homens e nas conferências.
Amém. Deus abençoe que possa ficar mesmo. Aí, vários amém, amém? Vai ser bom. Quem sabe podemos levá-lo até Gujão, Juazeirinho, o pastor Miguel está rindo ali, talvez Campina Grande. Vamos orar, amém? Deus, esperança também, olha aí, Thales, está vendo? Também está conosco o Jean, que veio de longe, veio do Piauí. O Jean é um membro da nossa igreja, está lá bem distante. E assim, eu espero ainda, antes de morrer, que nós possamos fazer um acampamento aqui. Só um instante, filho, já levanto, já lhe digo. Olha, eu peço que vocês orem comigo. Eu espero que antes de morrer a gente possa fazer um acampamento aqui na Paraíba, que tenha jovens de todos, jovem família, tenha pessoas de todos os estados do Nordeste, amém? Seria maravilhoso, né? A gente tá assim, de onde? Eu sou dali, sou. Bom, nós já temos, a nossa presença já está aqui na Paraíba, ali em Pernambuco. Temos, além de Jean, temos gente no Piauí também. Tem o Cícero, lá no Piauí, Cícero João, né? Devemos orar por ele e família. Temos gente na Bahia e temos gente no Ceará. Falta termos gente em Alagoas. Temos parceiros, temos igrejas irmãs lá, né? Pelo menos 2. Falta termos gente no Rio Grande do Norte. Olha, geógrafo. Sergipe e Alagoas já foi dita. Bahia temos. Maranhão não temos. Rio Grande do Norte não temos. Alagoas não temos. Sergipe não temos. Pronto, acabou? Então já está quase lá, gente. Eu oro faz muitos anos por Sergipe. Antes eu não era casado ainda, eu fui convidado para dirigir uma congregação lá em Aracaju. Bom, eu disse eu não vou, mas eu vou orar por uma igreja lá. Pastor Túlio tentou começar lá, não começou, mas tentou. Pastor Cícero tentou começar algo lá numa cidade, o camarada começou, mas debandou. Mas vamos continuar orando para que Deus possa. Aqui no Rio Grande do Norte, um irmão rio-grandense que mora em São Paulo disse: pastor, eu tenho um terreno em Nísia Floresta. Alguém conhece essa cidade? Diz que é bonita, né? Tem praias bonitas, né? Alguém gostaria de ser missionário numa cidade que tem praias bonitas? Ele disse: pastor, nós temos um terreno lá e nós queremos que, se for vontade de Deus, que o senhor use para começar uma igreja ou implantar um seminário. Eu não sei. Mas vamos orar para que Deus possa fazer com que as nossas igrejas aqui da Paraíba tenham missionários em todos os lugares. Amém? Amém. Para a honra e glória do nosso bom Deus. É um pedido de oração que nós devemos levar muito a sério. Amém? Amém. Eu quero, antes de encerrar aqui, também compartilhar, irmãos, da alegria de ter escutado o relato do pastor Genilson em relação à aquisição do imóvel em Campina Grande. Nós entendemos da importância da oração no ramo da construção de templos e de edificação de vidas, não é? A nossa igreja, pela fé contra a esperança, plantou e comprou um imóvel, plantou a igreja e implantou e comprou o patrimônio em Cubati, em Juazeirinho, em Gujão e em Porto do Sauípe. E em Soledade construímos 2 templos, né? O primeiro e o segundo. Tudo isso foi feito pela fé contra a esperança, sem dinheiro em caixa. Porque o nosso Deus é bom, amém? Amém. Então eu quero que vocês saiam daqui com um comprometimento. Vamos orar pela igreja no Jeremias, no tocante não somente a construção, a edificação do prédio, mas por salvação de almas e edificação de vidas. Amém? Amém. Orar pelas demais igrejas, Esperança, Campina Grande, os irmãos de João Pessoa que estão aqui, que possamos ter no futuro uma igreja ali. E
por todos os lugares do mundo, que a palavra santa do nosso Deus possa ecoar. Eu gosto desse texto que o irmão Leto leu, desse capítulo 1, disse, eu queria que a Igreja de Soledade fosse assim. Que em todo lugar do mundo as pessoas soubessem que ela existia, pelo bom testemunho, amém? Porque é fácil de ficar famoso, né? Teve um episódio, o irmão Hélio deve lembrar, episódio de defamação. A gente queria muito tornar a nossa Igreja Batista Fundamentalista, na época áurea, muito conhecida, né, irmão? E ela era bem conhecida. Mas aí teve um problema que a igreja não tinha nada a ver com aquilo e botaram lá uma nota no jornal falando mal da igreja, né? A família de um irmão, irmão muito amado e amável, colocou a nota no jornal difamando a igreja, né? Então, nós queremos que a igreja fique conhecida pelo seu bom testemunho. Nós queremos que as igrejas aqui representadas fiquem conhecidas pelo seu bom testemunho. Amém? Amém. Então vamos trabalhar para a honra e glória do nosso Deus. Irmão Severino levantou a mão. Não. Fala agora, você se inscreveu, né, Magno? Se inscreveu, fala. Pronto. Irmão Thales, você tem um convite para ir para Juazeirinho no outro domingo, viu? Ele está dizendo que aceita, Severino. Então tá feito. O Severino foi ligeiro, viu? Olha aí, tá vendo? Olha aí, como é? Como é que Neto diz? Neto é olha aí, é? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então veja bem, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Às 10h05 a gente retorna aqui. Pastor... Concorrência está grande aí das empresas de ônibus, viu? Vamos orar então. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Perdoa todos os nossos pecados e falhas e nos faz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, 10h05.